O cemitério estava banhado pela luz âmbar do final da tarde. Longas sombras se estendiam por entre as fileiras de lápides silenciosas. Oficiais fardados permaneciam em silêncio, com os óculos escuros escondendo a dor profunda que marcava seus rostos. No meio daquele mar de ternos pretos e distintivos, um garoto vestia uma camisa azul claro, agarrando firme o pelo espesso de um pastor alemão solene. A camisa pendia desajeitadamente em seu corpo pequeno, e seus olhos vermelhos e inchados contavam uma história que nenhuma criança deveria viver. Seu pai era uma presença constante na cidade, um policial dedicado, respeitado há mais de uma década, conhecido não só pela sua coragem, mas pela ligação inabalável com seu parceiro Katanov. Eles não eram apenas uma equipe, eram irmãos de alma. Mas, 2 semanas atrás, durante uma operação contra o tráfico que deu errado, o pai fora baleado. O cachorro tentou protegê-lo, avançando no meio do caos, mas nem a lealdade mais feroz conseguiu impedir a bala fatal. O funeral selou o fim de um capítulo, mas para o garoto, o vazio estava apenas começando. Desde aquele dia, ele quase não falava. Sua mãe, agora uma sombra do que era, se movia pela casa como um espectro. O luto a tornara muda, mas o menino encontrava conforto naquele parceiro canino. Eles se moviam como um só. Caminhavam lado a lado, comiam juntos, ficavam acordados, na mesma noite, sob o mesmo silêncio. Compartilhavam uma linguagem de perda que não precisava de palavras. O cachorro nunca latia. Apenas ficava perto, como se guardasse o último batimento do coração de uma vida que ambos sentiam falta. No salão do memorial, perto das mesas dobráveis e bandejas esfriando, 2 policiais cochichavam quando achavam que ninguém ouvia. "Vai a leilão semana que vem", disse um. "Propriedade da cidade, regras rígidas", respondeu o outro. O garoto congelou. Leilão. Isso não era um objeto. Era família. O último pedaço do pai que ainda respirava, que ainda lembrava. Eles não podiam tirar aquilo dele. Naquela noite, o menino subiu na cadeira do pai e abriu a gaveta da escrivaninha. Lá dentro, uma pasta desgastada guardava anotações, detalhes de treinamento, horários de alimentação e uma fotografia. Na foto, o homem de farda estava ao lado do filho e do cachorro diante da viatura, sorrindo como se nada pudesse quebrá-los. Mas algo quebrou, e o menino sabia, sem hesitar, que precisava agir. Ele iria até aquele leilão, e não voltaria, sozinho. Lá fora, um carro familiar roncava na escuridão. Dentro, Harold Brenner, advogado aposentado e amigo da família, observava a luz da varanda tremeluzir. Do outro lado da cidade, Lindsay Hartman preparava uma publicação que logo alcançaria milhares. Na escola local, Ruth e Foster pararam diante da janela, sentindo uma mudança que não conseguiam nomear, apenas pressentir. Algo estava chegando. Na manhã seguinte, o céu cinza carregava nuvens pesadas, baixas sobre a pequena cidade. A chuva batia suavemente na janela da cozinha, enquanto o menino estava sentado sozinho à mesa, um prato de cereal intocado à sua frente. Sua mãe estava na pia, ainda de hobby, mãos paradas na água da louça. Ela não falava. Não dizia quase nada há dias, mas o silêncio entre eles não era frio. Era frágil, como vidro prestes a estilhaçar caso alguém tentasse preenchê-lo. No chão, ao lado do garoto, o cachorro estava enrolado, cabeça apoiada nas patas, orelhas atentas a qualquer som distante. O menino mantinha a mão sobre o dorso do cão, enquanto encarava um envelope ainda fechado na mesa. Ele havia chegado na noite anterior, deslizado pela fresta da correspondência, em um envelope branco, simples, sem remetente. Apenas seu nome, escrito com uma caligrafia firme e cuidadosa. Ele não mostrara para a mãe. Algo dentro dele dizia para não mostrar. Com o coração acelerado, o menino pegou o envelope lentamente, o cachorro levantou a cabeça e observou enquanto ele abria a aba. Dentro, uma única folha digitada com precisão. Era um aviso oficial do Escritório de Segurança Pública da cidade. O leilão das unidades K9 aposentadas estava marcado para sábado,
apenas 3 dias à frente. O parceiro do pai dele estava na lista, classificado como equipamento excedente. Aquela frase fazia o estômago do garoto revirar. Havia também uma segunda folha, escondida atrás da primeira. Uma anotação pessoal digitada, mas sem assinatura. Às vezes, o que é certo não é exatamente legal, mas isso não significa que você não deva tentar. Esteja pronto. O garoto leu a mensagem 2 vezes. Depois, uma terceira. Quem teria enviado aquilo? Seria alguém da polícia? Ou talvez o Sr. Brenner. A caligrafia no envelope não parecia com nada que ele conhecesse, mas a mensagem acendeu uma chama pequena, porém intensa, dentro dele. Alguém lá fora acreditava que ele tinha uma chance. Mais tarde, na escola, sua professora Ruth e Foster observavam-no com atenção. Ele não falava em sala, não levantava a mão, mas seus olhos estavam alertas, fixos, como se guardasse algo muito importante. Na hora do almoço, Ruth parou ao lado da carteira dele e pousou a mão suavemente no ombro. Se algum dia quiser conversar, disse ela baixinho. Não precisa carregar tudo sozinho. Ele não respondeu, mas pela primeira vez em dias assentiu com a cabeça. Naquela noite, o garoto deslizou até a sala, onde o antigo distintivo do pai ainda pendia numa moldura. Tocou o vidro e sussurrou. Eu vou trazê-lo de volta para casa. Lá fora, o cachorro ficou de orelhas em pé na porta. Do outro lado da cidade, Harold Brenner falava ao telefone, pedindo um favor que não usava há mais de 20 anos. Na manhã seguinte à chegada do envelope, tudo parecia diferente. O garoto se movia com propósito, calmo, mas decidido. Acordou antes do sol nascer, vestiu-se e prendeu a coleira no pescoço do cachorro sem dizer uma palavra. A casa ainda dormia, a mãe dele enrolada em um emaranhado de lençóis inquietos. Ele não queria acordá-la. Pelo menos, não ainda. Precisava pensar. Precisava agir. Do lado de fora, a calçada estava molhada pela chuva da noite, e seus sapatos encharcaram em minutos. Mas ele não se importava. Tinha um lugar para ir. Caminhou várias quadras até um escritório de advocacia no canto da rua. A placa de madeira estava desbotada, mas ainda legível. Harold Brenner, advogado. A porta estava destrancada. Dentro, o cheiro de couro velho e papel preenchia o ar. Sr. Brenner já estava esperando por ele. Você recebeu a carta, disse ele calmamente, fazendo sinal para o garoto sentar. O cachorro deitou-se aos seus pés como se tudo tivesse sido planejado. Você só tem 3 dias, disse o advogado idoso. Lê sério, porque alguns licitantes não esperam. Sr. Brenner inclinou-se para a frente e abriu uma pasta cheia de documentos legais, regulamentos da cidade, procedimentos do leilão, tudo marcado, rabiscado e com anotações coladas. Tecnicamente você pode fazer uma oferta, mas vai precisar de dinheiro. Muito dinheiro. E mesmo assim não há garantias. Alguém pode dar um lance maior só para vender o cachorro depois e lucrar. Você não está tentando só trazer ele para casa. Vai ter que lutar por ele. O garoto não vacilou. Seu maxilar se fechou com firmeza. Ele estava pronto. De volta à escola naquela tarde, a tensão o seguia como uma sombra. Ruth e Foster perceberam no jeito que ele apertava o lápis demais, no sobressalto que ele dava quando o sinal tocava. No recreio, ele ficou sozinho na borda do parquinho. O cachorro ao seu lado, o rabo parado, as orelhas atentas. Alguns colegas observavam de longe, cochichando, mas ninguém chegava perto. Foster sentou-se ao lado dele depois do último sinal. Você está planejando alguma coisa, disse ela gentilmente. Só não esqueça de deixar alguém ajudar. Naquela noite, a mãe finalmente percebeu que algo estava mudando. Encontrou-o na garagem revirando um velho baú com coisas do pai. Distintivos, cadernos, uniformes antigos. Ela não perguntou o que ele estava fazendo. Apenas observou com lágrimas nos olhos, sem deixar cair uma única gota. Ele tinha orgulho de você, disse baixinho. O que quer que você esteja tentando fazer, não deixe o medo te parar. Mas o que assombrava o garoto não era o medo. O que o assombrava era o tempo, e naquela noite deitado na cama,
O cachorro enrolado ao seu lado, uma voz ecoava em sua mente. A mensagem da carta. Esteja pronto. O problema era que ele não sabia para o quê. 2 dias antes do leilão, a lista foi publicada. Uma cópia impressa estava colada no mural dentro da prefeitura, bem ao lado dos flyers de eventos comunitários e avisos de animais perdidos. Era um procedimento frio e impessoal de descarte dos bens da cidade. Unidades K9 aposentadas. Leilão aberto. Cada cão tinha um código, uma breve descrição da raça, idade, anos de serviço e estado de saúde atual. Era só isso. Nenhuma menção a nomes, parcerias ou as vidas que haviam salvado. Apenas um inventário. O garoto e o cachorro ficaram em silêncio diante do mural, lendo linha por linha até encontrarem a descrição que correspondia. A idade conferia. Os anos de serviço batiam. A descrição terminava com uma frase fria, sem alma. Comportamento. Leal, responsivo, bom para uso em segurança. Soava como uma traição. Como se alguém tivesse apagado tudo o que seu pai havia investido naquele cão. Ele estendeu a mão e tocou o papel, como se pudesse mudar as palavras com a força da vontade. Dentro do prédio, as pessoas já se reuniam. Homens de negócios, agentes de segurança privada, alguns agricultores. Um deles se destacava, um homem alto de sobretudo preto parado perto da recepção, segurando uma prancheta e conversando baixinho com um funcionário da prefeitura. O garoto não ouviu as palavras, mas reconheceu algo na postura do homem. Posse ele não via um cachorro, via propriedade. Não ligava para uma história, só para o controle. Mais tarde, naquela tarde, Harold Brenner encontrou o garoto novamente, desta vez na mesa da cozinha, enquanto a mãe servia café silenciosa, os olhos dela piscando em direção ao cachorro, a cada poucos minutos. Brenner expôs o plano, uma arrecadação, de fundos havia começado discretamente, organizada por alguns policiais aposentados e um jornalista local. Ainda não é suficiente, admitiu ele. Mas as pessoas estão respondendo. Alguém chamado Lindsay Hartman postou sua história. Está se espalhando rápido. O garoto não disse uma palavra, apenas assentiu uma vez e olhou para o cachorro. Não havia plano B. Na escola, Ruth e Foster lhe entregaram um envelope durante o recreio. Dentro, algumas notas amassadas e um bilhete escrito à mão. Para a luta que importa. Ela não falou mais nada. Sorriu com olhos que entendiam mais do que a maioria dos adultos jamais entenderia. Algo estava mudando. A cidade estava despertando. Mas o tempo estava se esgotando. Naquela noite, enquanto o garoto levava o cachorro para casa, um carro diminuiu a velocidade atrás deles. Era o homem do sobretudo preto. A janela desceu só o suficiente para que sua voz alcançasse o garoto. Esse animal é meu em 2 dias. Não crie falsas esperanças. O garoto encarou adiante, segurando a guia com mais firmeza. O cachorro ficou mais ereto ao lado dele, como se tivesse entendido cada palavra. Nenhum dos dois olhou para trás. O céu da manhã estava pálido e silencioso, como se a própria cidade prendesse a respiração. Amanhã seria o leilão. O garoto sentou-se nos degraus da frente de sua casa. O cachorro descansava ao seu lado, com a cabeça sobre as patas. Nenhum dos dois se mexia muito. Não havia mais planos a fazer. Nenhuma carta a escrever. Nenhum telefonema a fazer. O garoto havia feito tudo o que podia. Agora só restava esperar e torcer para que fosse suficiente. Dentro de casa, a mãe dobrava roupas com mãos trêmulas. Cada camisa dobrada parecia um peso no peito. Ela o observava mudar durante a última semana. Não com birras ou lágrimas, mas com uma determinação silenciosa. Havia algo nos olhos dele que lhe lembrava o pai. A mesma mistura de paciência e fogo, e agora, à beira de perder o pouco que restava, ela finalmente entendeu. Não era apenas um cachorro. Era memória. Era proteção. Era legado. Ao meio-dia, Harold Brenner voltou com novidades. A arrecadação cresceu, disse ele. Pessoas de outros estados estão doando.
veteranos, treinadores de cães, famílias de policiais mortos em serviço. O vídeo de Lindsay Hartman alcançou quase 30.000 visualizações da noite para o dia. Ele colocou um envelope grosso sobre a mesa da cozinha. Não é garantido, mas estamos perto. Mais perto do que eu achava que chegaríamos. O garoto abriu o envelope e encarou as notas que havia dentro. Era mais dinheiro do que ele jamais vira na vida. E ainda assim, podia não ser suficiente. Mais tarde, foram ao parque. Não era só para tomar ar, era para se despedir caso fosse preciso. O garoto andava devagar, o cachorro ao lado parando perto do banco onde costumavam sentar com o pai. A lembrança bateu forte. Ele se agachou e sussurrou algo que só o cachorro podia ouvir. O animal encostou, a cabeça no peito do garoto imóvel. Não havia palavras para esse tipo de vínculo. Ou ele existia no silêncio, ou não existia de jeito nenhum. Em casa, o garoto encontrou uma pequena caixa que o pai guardava trancada no armário. Dentro, havia insígnias antigas, um relógio quebrado e uma carta lacrada. Tinha o nome dele escrito. Hesitou, mas abriu com as mãos trêmulas. A carta era simples, com frases curtas, escrita pela mão do pai. Se eu algum dia sumir, cuide do nosso parceiro. Ele é mais que um cachorro. Ele é uma promessa. As mãos do garoto apertaram o papel. Ele cumpriria aquela promessa, mesmo que o mundo inteiro tentasse impedir. Quando a noite caiu, faróis piscaram na janela da frente. O mesmo carro preto de antes diminuiu a velocidade e parou. Um homem saiu sem dizer uma palavra. Apenas ficou do outro lado da rua, observando. O garoto não se mexeu. Pisou na varanda com o cachorro ao lado e encarou de volta. Se essa história mexeu com você, deixe um comentário abaixo. O que você faria no lugar desse garoto? Lutaria até o fim por quem lhe deu tudo? Sua voz pode ser a força que ele precisa agora. O salão do leilão estava mais frio do que o esperado, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam, com um murmúrio constante de conversas. O garoto entrou acompanhado da mãe, o cachorro ao lado, a coleira firme em sua mão. Fileiras de cadeiras de metal encaravam um púlpito de madeira, onde um homem de voz grave folheava papéis e limpava a garganta. Todas, as cadeiras pareciam ocupadas por estranhos, alguns de terno, outros em uniforme, e alguns poucos com a frieza calculista de quem só se importa com o que pode ganhar. O cachorro sentou quieto ao seu lado, alerta, mas calmo, como se pressentisse que tudo estava prestes a mudar. O garoto vasculhou o ambiente, até encontrar o homem de sobretudo preto sentado 3 fileiras à frente. Os olhos dele já estavam fixos neles. Não havia bondade naquele olhar, apenas certeza, posse. O estômago do garoto apertou, mas ele manteve a expressão firme. Ele tinha feito uma promessa, e promessa não se quebra. Do outro lado da sala, Harold Brenner chegou, carregando uma pasta e conversando com uma mulher do órgão público. Ele viu o garoto e fez um leve aceno, uma silenciosa garantia de que tudo o que podia ser feito, foi feito. Lindsay Hartman também estava lá, segurando o celular discretamente, transmitindo ao vivo para uma audiência que crescia a cada segundo. Ela transformou aquela história num movimento. Mas será que isso importaria naquele lugar? O leiloeiro chamou a atenção da sala. Começaremos com o item 104. Pastor alemão K9 aposentado, macho, 7 anos. Registro de serviço disponível mediante solicitação. Sem nome, sem história. Apenas um número. O garoto se levantou, segurando firme o envelope com o dinheiro, e caminhou até a área de lances, o coração batendo tão forte que mal conseguia ouvir o preço inicial. $100. Alguém dá mais? Antes que o garoto pudesse levantar a mão, o homem de sobretudo preto falou primeiro. 500. Um murmúrio percorreu a sala. Os dedos do garoto se apertaram. Ele olhou para a mãe. Ela assentiu uma vez. Devagar, ele levantou a mão. 600, disse Harold por ele. O homem de preto nem piscou. 1000. Um suspiro percorreu a sala. O garoto sentiu o calor subir ao rosto, mas não desviou o olhar. Não se tratava apenas de um cachorro. Era tudo o que seu pai havia deixado para trás.
O salão ficou em silêncio. O leiloeiro olhou ao redor. Ouço 1.100. O garoto deu um passo à frente, abriu o envelope e se preparou para falar. Mas então uma voz cortou a tensão, lá do fundo da sala. Profunda, calma, imponente. 1.500, disse. Todos se viraram. Um estranho havia entrado, e ninguém sabia de que lado ele estava. A sala se virou em uníssono para a voz. O homem que falara estava na entrada, alto, ombros largos, vestido com um sobretudo militar escuro. O rosto marcado, os olhos frios, mas focados, ele tirou o boné. Devagar, revelando um maxilar firme e fios grisalhos no cabelo. Ninguém o reconheceu. O leiloeiro hesitou, olhando entre o garoto e o novo lance. 1.500, repetiu o estranho, voz rouca como pedra arranhando pedra. À vista, o homem do sobretudo preto franziu o senho, mas nada disse. Agora ele estudava o estranho, apertando os olhos como um predador que precisa pausar. Harold Brenner se inclinou e sussurrou para o garoto. Você o conhece? O garoto balançou a cabeça. O coração disparava. O dinheiro no envelope não seria suficiente para acompanhar. Não agora. A súbita aparição do estranho mudara tudo, e não necessariamente para melhor. O leiloeiro pigarreou. 1.500. Na mesa. Ouço 1.600. A sala prendeu a respiração. O garoto quis dar outro passo à frente, mas Harold tocou seu braço suavemente. Espere, disse baixinho. Vamos ver o que acontece. Na frente, o cachorro agora estava mais firme, cauda parada, orelhas erguidas, olhos fixos no estranho. Algo no animal havia mudado, como se reconhecesse aquela voz, como se lembrasse. O homem do sobretudo, finalmente, falou de novo. 2.000. Estalou, levantando-se abruptamente. Um murmúrio coletivo percorreu as cadeiras. A aposta havia subido rápido. Rápido demais. Harold suspirou e pegou o celular. Talvez precisemos de ajuda, sussurrou. Lindsay. Hartman. Ainda filmando ao lado, já digitava freneticamente na tela, enviando atualizações. Online. O apoio crescia, mas o tempo estava acabando. Então o estranho avançou lentamente, deliberadamente, sem tirar os olhos do cachorro. 3.000, disse colocando um maço grosso de dinheiro sobre a mesa perto do leiloeiro. E posso provar minha conexão anterior com o animal. Essa palavra, conexão, gelou a espinha do garoto. O cachorro deu um passo lento em direção ao homem. Apenas, o suficiente para fazer a respiração do garoto falhar por um instante. O leiloeiro olhou ao redor, mãos levemente trêmulas. 3.000, uma vez. A mãe do garoto o olhou, olhos arregalados, incerta. O homem de preto não ofereceu novo lance, em vez disso, virou-se e saiu furioso. O garoto deu um passo à frente, mas antes que pudesse dizer algo, o estranho se virou para ele e falou. Ele se lembra de mim, disse o homem, porque eu o treinei muito antes do seu pai. O garoto ficou paralisado, olhos fixos no estranho cujas palavras ecoaram pela sala silenciosa. Eu o treinei muito antes do seu pai. Tudo ao redor dele parecia desaparecer. As pessoas, o barulho, até a voz do leiloeiro sumiram ao fundo. Só o som do próprio coração permanecia, batendo forte contra as costelas como um aviso. O cachorro olhou entre os dois, imóvel, sentindo a tensão no ar. O estranho deu um passo mais perto. Meu nome é Clint Barnes. Eu fazia parte da Divisão K9 em outro estado antes de ser obrigado a sair da força. Ele não explicou o motivo. Apenas continuou. Eu treinei esse cachorro desde o começo. Ele era meu até uma transferência que o trouxe para cá, onde acabou ficando com seu pai. Falava com calma, mas havia algo estranho. Não era ameaça, mas uma frieza distante, quase indiferente. Eu venho acompanhando os anúncios desde então. Esperei ele voltar ao mercado. Harold Brenner se posicionou entre o homem e o garoto. Isso não funciona assim, disse firme. Se você o treinou, abriu mão dele quando o departamento o reassinou.
O pai dessa criança cuidou dele por anos. Ele morreu com esse cachorro ao lado. O olhar de Clint não vacilou, mas nunca foi dele, nem seu, nem do garoto. Esse animal é propriedade do governo. O cachorro soltou um rosnado baixo, quase inaudível, mas suficiente para gelar a espinha do garoto. O leiloeiro ficou visivelmente desconfortável. Olhou para o funcionário da cidade ao lado, depois para a sala. Precisamos pausar os lances enquanto resolvemos isso. Murmúrios se espalharam. A tensão cresceu. O garoto deu um passo à frente com as mãos cerradas ao lado do corpo. Ele não é só um cachorro, disse com a voz firme. Ele é minha família. Lágrimas começavam a escorrer, mas ele segurou. Ele ficou comigo depois que meu pai morreu. Ele não foi embora. Ele ainda está aqui. No fundo da sala, Ruth e Foster assistiam com olhos marejados, as mãos apertadas contra o peito. Lindsay Hartman mantinha o celular erguido, capturando tudo. Na internet, a história se espalhava rápido, saindo de uma simples arrecadação local para um clamor nacional. Comentários enchiam as redes. Doações aumentavam. Mas dentro da sala, nada disso importava. O que importava era a decisão que estava prestes a ser tomada. Clint olhou para o cachorro, depois para o garoto. Ele se lembra de mim, disse, mais baixo dessa vez. Mas escolheu ficar do seu lado. Isso significa alguma coisa. Pela primeira vez, uma dúvida brilhou em seus olhos. Então ele deu um passo para trás, mas não para desistir. Tirou algo do sobretudo. Um documento assinado anos atrás. Isso diz que ele foi reassinado temporariamente, não permanentemente. E se a cidade reconhecer, ele ainda é meu. A sala ficou em silêncio absoluto. O leiloeiro se afastou do púlpito enquanto os funcionários da cidade se reuniam em sussurros apressados. O cachorro sentou entre o garoto e o homem, as orelhas se mexendo, os olhos vasculhando cada rosto como se esperasse um comando. O garoto mal conseguia respirar. As mãos apertavam o envelope com as doações até amassar os cantos. A mãe dele colocou uma mão trêmula no ombro do filho. Não importa o que digam, sussurrou. Ele sabe quem você é. A escrivã da cidade pegou o documento assinado, de Clint Barnes, e o examinou sob a luz fraca. Isso foi emitido durante uma missão ativa, disse com cuidado, e não estabelece condições para retorno. Apenas implica reassinamento conforme a necessidade do departamento. Clint inclinou-se para frente pressionando. Ou seja, ele nunca foi liberado para outro treinador permanente. Esse animal sempre foi meu oficialmente. A voz dele era controlada, mas cortante, como um homem que sabia estar certo legalmente, mas se sentia moralmente encurralado. Harold Brenner manteve-se firme ao lado do garoto. Esse documento pode ser válido, mas não reflete a realidade. Esse animal viveu com essa família por anos. Serviu no campo ao lado do pai desse menino. Dormia aos pés deles. Ele sofreu com eles. Ele os protegeu. Quer chamar ele de equipamento? Tudo bem. Mas você não está dando lance em uma cadeira. Está dando lance em algo que se tornou parte da vida daquela criança. A sala respondeu com um aplauso suave. Emocionado, discreto, mas crescente. Então, o menino deu um passo à frente. Não falou de imediato. Ajoelhou-se ao lado do cachorro, colocou a mão no peito dele e olhou para os oficiais. Se ele quiser ir com ele, disse com a voz baixa, eu não vou impedir. Mas não acho que ele vai porque quando meu pai morreu ele não fugiu. Ele ficou comigo. Eu nem precisei pedir. Ele simplesmente ficou. A voz dele falhou, mas ele não quebrou. Eu não tenho uma insígnia nem um contrato. Só tenho o que sobrou do meu pai. E isso é ele. Por um instante ninguém falou nada. O cachorro se levantou, olhou para Clint, depois se virou e repousou a cabeça suavemente na perna do menino. A multidão prendeu o fôlego. Até o rosto de Clint vacilou. A secretária da cidade se afastou para uma ligação particular. Voltou alguns minutos depois com uma decisão firme nos olhos. Dadas as circunstâncias únicas e o apoio do público, ela anunciou que o animal seria retirado do leilão imediatamente e que começaria o processo de adoção privada, aguardando a revisão legal final. Um aplauso irrompeu.
Os repórteres avançaram, as câmeras dispararam flashes, mas o menino não se mexeu. Apenas enterrou o rosto na pelagem do cachorro e o segurou forte. Do outro lado da sala, Clint Barnes virou-se, sem dizer uma palavra. Mas, pouco antes de sair, ele parou, olhou para trás e fez um leve aceno, quase como uma saudação. Os papéis demoraram dias para serem concluídos, mas ninguém reclamou. Nem o menino, nem a mãe, nem mesmo o cachorro, que permaneceu fiel ao lado do garoto em cada passo do processo. Os oficiais passaram na casa com silenciosas felicitações. Os vizinhos deixaram comida na porta. Harold Brenner vinha toda noite, não só para ajudar, mas para sentar em silêncio, como um homem que finalmente viu algo bom vencer. E quando a cidade oficializou tudo, não houve discursos. Apenas um documento carimbado foi entregue ao menino com mãos trêmulas. A adoção estava finalizada. O cachorro não era mais um número, uma unidade ou uma propriedade. Ele era família. O menino pendurou o documento ao lado da insígnia do pai, bem alto na parede da sala. Nenhuma moldura jamais poderia capturar o que aquilo significava. O cachorro deitou sob ela, cabeça apoiada nas patas, olhos semicerrados. Parecia em paz agora, e o menino também. Pela primeira vez em semanas, ele não dormia com os punhos cerrados, nem com lágrimas debaixo do travesseiro. Dormia tranquilo, sabendo que nada mais poderia lhe ser tirado. Alguns dias depois, Ruth e Foster convidaram o menino para falar na escola, não para dar um discurso, mas apenas para compartilhar o que havia acontecido. Ele trouxe a insígnia, o documento da adoção e a coleira. Enquanto o cachorro esperava do lado de fora, a turma ouviu em silêncio. Sua voz era pequena, mas firme. Ele não falou sobre leis ou batalhas. Ele falou sobre lealdade, sobre como às vezes o amor não precisa de permissão. Ele simplesmente existe. Mais tarde, o vídeo de Lindsay Hartman ultrapassou 2 milhões de visualizações. Emissoras de notícias repercutiram a história. Pessoas de todo o país enviaram cartas, fotos de seus próprios cães de serviço, mensagens de apoio. Uma fundação com o nome do pai do garoto foi criada, oferecendo ajuda às famílias de policiais mortos que desejam manter seus parceiros K9. Não foi apenas uma vitória. Foi um legado. E estava apenas começando. Numa noite, enquanto o sol se punha em faixas de laranja e vermelho, o garoto e o cachorro caminharam pelo caminho silencioso atrás do bairro. Eles não disseram uma palavra. Nem precisavam. O cascalho rangia suavemente, sob seus passos. A coleira estava frouxa, mas o cachorro nunca se afastava. Pararam junto ao velho banco onde o garoto uma vez sussurrou uma promessa. Ele se sentou, e o cachorro repousou a cabeça no joelho do garoto como sempre fazia. E pela primeira vez desde o funeral, o garoto sorriu. Não porque a dor tivesse ido embora, mas porque algo mais forte tomara o seu lugar. O amor permaneceu. E no silêncio, sob o vento suave e a luz que se apagava, eles haviam finalmente chegado em casa. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e inscreva-se para mais histórias verdadeiras e emocionantes que celebram lealdade, amor e laços inesquecíveis. Não esqueça de ativar as notificações. Cada história aqui merece ser sentida.